Boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. O TV Notícias de hoje está começando agora e com muita informação para você sobre a Universidade, Uberlândia e também região. Nós vamos falar de segurança pública. Comerciantes têm feito de tudo para evitar a ação dos bandidos. Tudo isso em função do número de furtos e roubos. Saúde. Como é a vida de quem sofre com os transtornos obsessivos compulsivos e como tratar também esse distúrbio psiquiátrico. Ainda sobre saúde, em uma entrevista de estúdio, nós vamos falar das causas, tratamento e prevenção da sepse, que pode começar com uma simples infecção. Hoje é o Dia do Índio e tem uma reportagem sobre o Museu da Universidade, que mantém viva a cultura dos povos indígenas. 31 anos de rádio universitária, aniversário comemorado com nova programação e quem sai ganhando é o ouvinte. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente começa o TV Notícias de hoje falando sobre segurança pública. Em função do número de furtos e roubos, os comerciantes em Uberlândia têm feito de tudo para evitar a ação dos bandidos. Parcerias foram feitas com a Polícia Militar e até o jeito de trabalhar e também de atender o cliente tem mudado. Agora Oséias trabalha assim, trancado. Em junho do ano passado, 2 homens renderam os funcionários da loja e levaram praticamente tudo. Foi depois disso que o vendedor teve que fazer mudanças não só na estrutura do local, mas também na rotina de trabalho. A gente colocou as grades, né? Tá trabalhando trancado aqui dentro, só abre a porta para o cliente depois que a gente vê que é o cliente mesmo que está interessado na compra, né? E a gente colocou o sistema de segurança, de alarme, os portões todos trancados, né? E diminuímos o horário de trabalho também. A nossa carga horária a gente começava das 7 e até as 20 horas, né? Revezando, que éramos em três pessoas aqui. Hoje estamos parando às 5h30, né? Às 17h30 a gente encerra o expediente, evitando já para ficar mais à tarde. Mesmo com essas grades aqui na loja, o Oséias trabalha com medo. Ele acredita que o bairro é muito perigoso. Agora os cuidados são redobrados. Sempre a gente está sendo meio que ameaçado, você pega um de moto, tenta parar, aí com a grade agora inibiu bastante. Então eles passam devagarzinho, tentam dar uma olhada, acabam deixando nós aqui e vão para outro comércio, né? Quem passou por situação parecida foi este comerciante. Essa joalheria foi assaltada 3 vezes em 2007 e nesse mesmo ano foram 17 assaltos a joalherias na cidade. Agora, além da ajuda da vizinhança, tem sempre um funcionário de olho no movimento na porta da loja. São 7 câmeras aqui gravando em tempo integral que são acompanhadas por uma central fora, até uma aproximação maior, tanto com os vizinhos, que nos ajudam a cuidar da segurança, quanto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Segundo dados da Assessoria de Gestão para Resultados da 9ª RPM, foram registradas 99 ocorrências de roubo a estabelecimentos comerciais em Uberlândia. Em 2016, a quantidade foi menor, 88. De janeiro a março de 2017, foram registradas 373 ocorrências de furto. No ano passado, o número foi de 284. Para ampliar as ações de segurança e prevenção, o coronel-comandante conta que no segundo semestre devem ser implantadas na cidade bases comunitárias móveis. É um projeto do governo do estado, que vai começar em Belo Horizonte, região metropolitana. Uberlândia vai ser a única cidade do interior que vai ser atendida nesse primeiro momento, né? Na verdade, no segundo semestre, que são as bases comunitárias móveis, que são viaturas tipo van, que servem de referência para a comunidade. São colocados, né, atendendo 2 setores, as regiões que são mais problemáticas, e tem o apoio de 2 motocicletas. Então a gente vai conseguir, com isso, dar uma sensibilidade maior, uma presença maior da Polícia Militar junto à comunidade. Para dar suporte e auxiliar os comerciantes em questões relacionadas à segurança, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia tem implementado várias ações. Uma delas é a parceria com a Polícia Militar. A rede Comércio Protegido, onde a Polícia Militar, juntamente com os comerciantes locais de cada bairro, eles têm um contato direto, ou via redes sociais, ou por telefone, que fazem essa rede de comércio protegido, né? Eles entram em contato com a polícia, eles reportam para a polícia naquela região se houve algum fato, e eles fazem a ronda no local. Isso aí a CDL já, através de alguns núcleos nossos, né, com alguns assessores, a gente vem fazendo esse trabalho também.
Os comerciantes que têm interesse em conhecer mais sobre as ações da Polícia Militar no combate à criminalidade em Uberlândia podem participar de uma palestra às 7 horas da noite na Câmara de Dirigentes Lojistas CDL. Nossa ideia é explicar um pouco a questão do fenômeno do crime, né, o aspecto sociológico do crime, né, o papel da Polícia Militar dentro do sistema de defesa social e falar também quais são as ações que estão sendo implementadas aqui na RPM, né, e o que nós podemos melhorar, né, nessa aproximação da comunidade com a Polícia Militar, que é efetivamente dar uma condição, né, para que o comerciante possa exercer sua atividade sem transtorno, né? E também aumentar a sensação de segurança na cidade. A morte do adolescente de 19 anos em Pará de Minas, após ter feito os desafios do jogo russo Baleia Azul, acende um alerta aos pais. É preciso estar atento não só ao tempo que os filhos passam diante da internet, mas também a outros aspectos não tão visíveis do dia a dia dos jovens. O caso de Gabriel Cabral, de 19 anos, de Pará de Minas, chocou todo o estado. O jovem tirou a própria vida após participar do jogo de desafios Baleia Azul. Esse sentimento de incorporar, de conseguir, de certa forma, fazer com que o outro reconheça, né, que eu cumpri um papel, que eu cumpri uma atividade que me foi proposta, que esse desafio, ele acaba sendo muito sedutor. E as pessoas acabam se vangloriando das cicatrizes, né? Então mostram com muito orgulho aquela cicatriz, aquela vestimenta preta, aquela fisionomia enlutada, de tristeza, como se aquilo fosse dar poder a ela. O seriado Os 13 Porquês é a febre dos adolescentes no momento. A série mostra os motivos que uma jovem teve para tirar a própria vida. De acordo com Marina, os pais devem ficar em alerta ao que os filhos assistem. Algumas pessoas acabam tendo determinados comportamentos em função da música que escuta, do filme que assiste, que os pais comecem a observar a rotina dos filhos, os gostos, os desejos, né? Os planos, o que pensa em fazer futuramente, porque através dessa análise dos objetivos de vida, já dá para se fazer um diagnóstico. A pessoa que pensa em morrer, ela não tem objetivo, normalmente. A gente segue falando de transtornos obsessivos compulsivos, um distúrbio psiquiátrico de ansiedade que não tem as causas muito bem esclarecidas. Os sintomas podem ser extremamente prejudiciais, levando até a morte. Tem tratamento. Sobre tudo isso, nós vamos falar agora com o médico psiquiátrico, Dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que também é professor da Faculdade de Medicina da UFA. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Agradeço. Quando a gente fala de transtornos, principalmente o toque, né, como muita gente fala, o que na verdade significa isso? E o que pode causar na vida de quem realmente sofre do tipo de transtorno? O transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter dois grupos de sintomas, as obsessões e as compulsões. O que é uma obsessão? É uma ideia, uma imagem ou uma sensação que é recorrente, que invade a sua mente, você não consegue tirar ela de lá. E ela fica voltando e causa bastante desconforto. Enquanto que as compulsões são rituais, geralmente, que a pessoa é obrigada a fazer em resposta a essas obsessões. Então, um exemplo seria o quê? A ideia recorrente de que eu estou com as mãos sujas. E eu lavo as minhas mãos compulsivamente na tentativa de tirar a ideia obsessiva de que eu estou contaminado, a ponto até de ferir as minhas mãos e gastar o dia todo nisso. A gente pode dizer que é sim prejudicial à pessoa, mas e que pode se agravar. Por exemplo, ela pode começar talvez ter uma compulsão, como o senhor citou o exemplo, e depois passar para outras situações também, escravizando a pessoa de alguma forma. Sim, é característica do transtorno obsessivo compulsivo que a pessoa vá sendo escravizada, ela vai ocupando a vida dela com aquelas obsessões, aquelas compulsões, a ponto de não conseguir fazer mais nada. Uns casos muito graves, e o toque é um dos transtornos mentais mais graves que nós temos, eles podem ocupar o dia inteiro e a pessoa não consegue trabalhar mais. Em relação, hoje a gente fala muito dos jovens, estão muito presos à tecnologia, à internet, ligado o tempo todo em redes sociais, o tempo inteiro aquela necessidade de verificar o que está chegando ali nas suas caixas, nos seus aplicativos. Isso também tem uma relação ou pode gerar algum tipo de transtorno assim? Em relação às tecnologias? O que nós vemos aí em relação à tecnologia é mais a dependência. Né? Porque é possível você se tornar dependente de tecnologia do mesmo jeito que você se torna dependente de álcool ou de outra droga.
né? Aí já não é mais no campo do toque, por exemplo. Entendi. O que a pessoa pode fazer quando ela percebe? Até porque talvez a própria pessoa não perceba, mas os familiares, os amigos, no ambiente de trabalho, quando percebe que aquilo já causa até prejuízos à vida profissional ou acadêmica, por exemplo, de um estudante. O que tem que ser feito? Nós sabemos que, em média, as pessoas gastam 12 anos para buscar ajuda, desde o começo dos sintomas. Por quê? Porque é muito estranho um tipo de sintoma desse e a pessoa tem dificuldade de, primeiro, reconhecer que aquela ideia é absurda, e outra, a vergonha de procurar ajuda. Então, quando a família percebe esse tipo de comportamento, essa prisão, né, de comportamento, ela deve incentivar essa pessoa a buscar um profissional, né, da área de saúde. O tratamento pode ser medicamentoso ou não, talvez num primeiro momento consegue fazer um tipo de terapia ou não, de imediato já tem que entrar com algo mais forte, talvez. Os estudos mostram que a melhor resposta do tratamento é a combinação obrigatoriamente de medicação e psicoterapia. Você usar as duas separadas, elas têm uma eficácia muito equivalente, mas quando você junta as duas, a resposta fica um pouco melhor. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Obrigado. E depois do intervalo, você vai saber sobre a sepse, que é desencadeada por uma resposta inflamatória em função de uma infecção. Tem muito mais, o TV Notícias volta em instantes. Até já. Agora a gente fala de educação e o quanto é importante ter planejamento na hora de estudar. Na próxima terça-feira, dia 25, acontece na UFO um minicurso, o Coaching Aplicado aos Estudos Universitários, Projeto de Vida e Gestão do Tempo. A repórter Gislene Rodrigues conta como é possível se inscrever. Gislene. Olá, Flávia, e a todos que acompanham o TV Notícias. É isso mesmo. Para estudar, tirar boas notas, é fundamental o planejamento. E esse minicurso vem para tratar essas questões e muitas outras. Para saber mais detalhes, eu converso com o Aloísio Alves. Ele é doutor em Educação e coach, vai ministrar esse minicurso. Aloísio, conta pra gente, por que é importante se planejar e organizar na hora dos estudos? É muito importante nós nos planejarmos porque hoje vivemos num mundo com muitos apelos, todos andam muito ocupados e mesmo o estudante universitário ele precisa ter foco naquilo que ele precisa fazer. E quais são algumas dicas importantes que no dia a dia do estudante ele não pode deixar de fazer para então manter esse planejamento? É importante ter o foco a partir de uma agenda bem organizada. O que eu tenho incentivado e a principal dica é uma agenda curta, jamais uma agenda muito longa para não dar uma sensação de impotência para cumprir a agenda. E já tem uma edição do minicurso no dia 25. Como é possível se inscrever e participar? Basta entrar no site da UFO, na parte de eventos, e lá tem um link para se inscrever. São poucas vagas porque muitos já se inscreveram. Ok, muito obrigada, Luiz. Então é isso, pessoal. Vamos aproveitar o começo do semestre para se organizar e planejar os estudos. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. Os últimos dias têm sido de friozinho, só mesmo no começo da manhã, típico do outono, mas o sol prevalece ao longo do dia. Vamos à previsão para esta quinta-feira. Em Uberlândia, o dia começa com sol e algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 20 graus e a máxima de 28. Em Patrocínio, dia quente, com muito sol logo cedo. Pode chover no fim da tarde. A temperatura mínima é 17 e a máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, a terça vai ser de sol, com possíveis pancadas de chuva à tarde e tempo firme à noite. Mínima 17 e a máxima de 28 graus. Em Patos de Minas, pode chover à tarde, mas predomina o sol. Mínima 16 e a máxima de 30 graus. Em Tupaciguara, sol pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde e tempo firme à noite. A temperatura mínima é 17 e a máxima de 28 graus.
A gente volta a falar de saúde, sobre a sepse, antigamente conhecida como sepsemia. É uma doença desencadeada por uma resposta inflamatória em função de uma infecção, geralmente causada por bactéria. Pode até levar à morte. Sobre as causas, sintomas e prevenção, principalmente, eu falo agora com a médica infectologista, doutora Marcela Menezes. Marcela, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de sepse, não é nada novo, né? O que a gente pode dizer em relação à doença? Conceituá-la mesmo para quem está em casa entender de uma forma mais fácil. Então, na verdade, é o que foi dito agora no início. A sepse não é uma doença em si, é uma reação do organismo frente a uma infecção. Então, quando o paciente, a pessoa tem algum tipo de infecção, o organismo libera várias substâncias no corpo, levando a uma reação inflamatória generalizada. E é essa reação inflamatória, né, generalizada de uma forma exacerbada que nós damos o nome de sepse. Entendi. Por exemplo, muita gente fala assim, até tem alguns casos que têm surgido na mídia, às vezes uma infecção num dente. A pessoa não trata, não cuida, aquilo pode trazer mais problemas, depois não sei se cai na corrente sanguínea, se é a palavra mais correta e tal, e atingir alguns órgãos. Isso realmente pode acontecer? Sim, pode acontecer. A sepse pode acontecer devido a qualquer tipo de infecção. Então, por exemplo, uma infecção urinária, uma infecção pulmonar ou, como você citou, uma infecção no dente, pode ser o início, a porta de entrada. E caso não feito os tratamentos adequados ali no início, né, procurar o médico bem no início dos sintomas, isso pode evoluir sim. E aí sim evoluir para essa resposta que a gente chama de sepse, que é grave e pode sim levar a óbito. Que tipo de sintomas a pessoa tem? Pelo menos os mais comuns, assim. Então, geralmente quando a pessoa tem algum tipo de infecção, ela tem febre, né? Pode ter dor ali, se for no dente, por exemplo, dor local, se for pulmão, ela pode ter uma falta de ar. Então, dependendo do tipo de infecção, são os sintomas. E a partir do momento que ela tem uma infecção, se ela passa a ter uma sonolência muito excessiva, tremores, aumento da frequência cardíaca do coração ou uma falta de ar muito intensa, já pode imaginar que isso está evoluindo mais gravemente e evoluindo para a sepse. Então, quanto mais precoce e procura de ajuda, maior é o benefício para esse paciente. No primeiro momento, o próprio clínico geral ou o médico da família, talvez a pessoa já tenha o hábito de frequentar determinado médico, ele consegue identificar isso aí ou não? Ele tem realmente que buscar uma ajuda mais especializada? Não, sim, consegue identificar de acordo com os sintomas, né, do paciente, os exames laboratoriais, o exame físico. É possível identificar precocemente a sepse. Agora, caso o paciente já evolua para uma sepse mesmo, propriamente dita, aí o tratamento tem que ser feito em hospital, né, internado e de preferência numa unidade de terapia intensiva. Marcela, só para a gente fechar, o que a gente pode dizer para quem está em casa? Num primeiro momento, diagnóstico precoce ajuda também, quer dizer, a pessoa percebendo esses sintomas que foram ditos aqui e buscar ajuda médica o mais rápido possível, um hospital próximo a ela, já tem um andamento mais rápido e melhor também em termos de diagnóstico de resultado? Sim, né, para todas as doenças, a prevenção é o melhor caminho. Então, o primeiro passo é prevenir a questão da infecção em si, né? Então, hábitos saudáveis, questão de estilo de vida, alimentação, tudo isso prepara o organismo para a gente não ter qualquer tipo de infecção. E se vier a ter, que ela não seja generalizada, não venha a ter a sepse. Agora, caso o paciente tenha alguma infecção e já note algum desses sintomas, deve procurar auxílio médico imediatamente. Olha só, Marcela, muito obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza, levamos informação em relação à doença, assim, para quem está em casa. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E daqui a pouco, Rádio Universitária completa 31 anos e com uma programação para lá de especial. Tem ainda uma reportagem também sobre o Dia do Índio. Você vai conhecer o Museu da Universidade, que mantém viva a cultura dos povos indígenas da região. É um instante só, eu volto já. Agora nós vamos falar das novidades da Rádio Universitária, que está completando 31 anos. Em mais de 3 décadas, conquistou um público fiel, valorizou e muito os cantores e compositores da região. Tudo isso continua, mas tem novidades na programação. E pela primeira vez, com uma voz feminina padrão. Esta voz soa familiar?
Sua chamada será encaminhada para a caixa de mensagem e estará sujeita a cobrança após o sinal. Érica Monteiro é a primeira voz feminina padrão da Universitária FM. A locutora é dona de uma voz grave com agudo médio, considerada raríssima para mulheres. Para mim, é a experiência mais extasiante, porque a Universitária sempre foi a rádio que eu queria trabalhar. Muitas pessoas pensam numa rádio nacionalmente e tal. Eu sempre pensei na Universitária. Pensei, essa rádio casa comigo, eu caso com ela a hora que ela falar. Érica começou a carreira no rádio no mês de abril de 1991 em Uberlândia. Conta que dos 16 aos 18 anos cantou em festivais e ganhou 9 troféus. Já foi dançarina e hoje atua em diferentes áreas. É apresentadora de TV e eventos, jornalista, empresária, escritora, publicitária, desenhista e muito mais. Na Universitária FM apresenta o programa Conectados, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, de 1 até às 5 da tarde. É a Universitária se transformando para fazer o melhor por você. Para quem sonha em ser um bom locutor, Érica dá dicas valiosas. Você tem que amar as pessoas. Você tem que ter um amor dentro de si muito grande, porque é uma responsabilidade, é uma palavra que você leva. Sérgio Moreno é coordenador da Universitária FM. Começou o trabalho como programador musical em 2010 e atua na área de rádio desde 1998. No momento, é locutor dos programas 107 Lounge, transmitido aos sábados de 10 horas à meia-noite. Olá, boa noite para você, seja bem-vindo, sou o Sérgio Moreno, vai começar agora o 107 Lounge. Produção de áudio, José Luiz Caetano e Mário Júnior. Boa noite, seja bem-vindo. E do Hits 80 aos domingos, de 11 ao meio-dia. Ele explica que ajudou no processo de modernização da rádio, está satisfeito com a nova programação e acredita que a voz de Érica traz um diferencial. Em março, programação nova, programas novos, novidades, coisas ao vivo. E veio, né? Tivemos a felicidade de termos a Érica trabalhando com a gente, Érica Monteiro. Em 2017, a Universitária FM completa 31 anos de existência e dia 13 de abril completa um mês da nova programação. Estamos, né, com novidades, estamos fazendo aí um app, né, para Android, já está em testes, para o pessoal ouvir aí no celular também, tá certo? E você aí de casa também pode ouvir a Universitária pelas ondas do rádio, no 107,5 FM e pela internet também, no www.universitariafm.ufo.br. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. Uberlândia possui um museu, que é da Universidade Federal de Uberlândia. Divulga parte da cultura, hábitos e costumes também de diversos grupos indígenas. A cultura indígena está à nossa volta. É o que comprova este Museu da UFO. Nas armadilhas de pesca, nos cestos e até nos bancos, é possível ver toda a contribuição e também a influência dos índios na sociedade atual. As peças expostas são de diversos grupos distribuídos pelo país. Os índios somos nós. Então, se a gente for imaginar desde a alimentação, né, desde os ingredientes, desde os nomes que nós damos às coisas, os nomes que nós damos a todos os utensílios que utilizamos, né, que são tradicionais na culinária brasileira. Aqui, cada detalhe chama a atenção. A riqueza histórica é um convite à observação e também à aprendizagem dos visitantes. No Museu do Índio da UFO, as pessoas podem conhecer um pouco dos hábitos e costumes indígenas. Para quem tem interesse, o local está aberto para visitação, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. As escolas também podem agendar visita das turmas e promover melhor o ensino de um povo que contribuiu e contribui até hoje na diversidade cultural do país. Nós recebemos escolas, né, do ensino médio, do ensino fundamental e básico, tanto da rede pública quanto da rede privada. E durante esses momentos a gente evidencia a grande importância que a cultura indígena, que as culturas indígenas têm na nossa formação identitária, na nossa formação da cultura brasileira mesmo. O Museu do Índio é aberto à visitação. Escolas também podem agendar a visita, como nós vimos aí na reportagem. O telefone de lá é o 3236-3707. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais TVU Notícias, às 10 para as 7 da noite. Um abraço para você. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.